nós temos visto tantas coisas que Deus tem feito em nosso meio. Tantas coisas que Ele está fazendo no nosso meio. Não é assim, irmãos? Eu sei que lá na sua casa Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu sei que lá no seu meio o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Às vezes pode até ser que você não está entendendo o que está acontecendo, mas está acontecendo. Porque os milagres já estão acontecendo. Já foi gerado e o milagre já está acontecendo. E nesses últimos dias nós temos vivido intensidade com o Senhor. E às vezes algumas notícias que vêm sobre nós não nos causa alegria. Mas nós sabemos que Deus está fazendo. Então, não se assuste diante das circunstâncias dos últimos dias, irmãos. Dessas últimas semanas. Desses últimos 10 dias. Mas eu quero dizer para você, o milagre está acontecendo. Descansa o seu coração. Confie que tudo vai ficar bem. Confie que tudo vai ficar bem. E vai ficar bem em nome de Jesus. Porque nós temos um Deus Pai amoroso. E um Deus que supre todas as nossas necessidades. Gênesis 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Feche seus olhos agora. Querido Deus e eterno Pai, agora nós vamos aprender da Tua palavra. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra, que é doce, que é santa, que é boa, que é perfeita para as nossas vidas. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha falar em cada mente agora, que a palavra seja liberada sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam muitíssimo abençoados. Em nome de Jesus, Pai, que cada coração esteja apto a receber a Tua palavra e compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Confiar que tudo vai ficar bem. Nós estamos nessa campanha Caminho da Prosperidade. E quantas vezes nós nos deparamos com situações que não permitem que nós enxergamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos momentos que nós passamos em que a dúvida chega a querer bater na nossa porta. Quantos momentos que nós passamos em que a situação parece que é tão contrária, o vento parece que é tão contrário, que você não vai achar solução. Quando nós olhamos para essa palavra de Gênesis, onde vocês já ouviram inúmeras vezes, quando o Senhor põe Abraão à prova. Quando nós lemos essa palavra aqui, nós podemos tirar vários ensinamentos dela. E o primeiro é a obediência à voz de Deus. Nós precisamos sempre estar atento à voz do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando o Senhor chama Abraão, ele responde: Eis-me aqui. E quando o Senhor fala que é para ele pegar Isaque, em nenhum momento ele questiona. Ele obedece o que o Senhor está mandando e está pedindo para ele fazer. E aqui a palavra nos diz que ele não falou nada para ninguém. Abraão realmente fez aquilo que o Senhor pediu. Ele em nenhum momento, como a mulher sunamita, em nenhum momento ele chegou e falou: não, eu não pedi um filho, esse é meu filho da promessa, o que o Senhor está pedindo, meu filho? Não. Ele primeiro obedeceu, repita comigo, obedeceu.
Ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu ao que o Senhor estava falando para ele. Ele confiava que Deus ia suprir todas as coisas. Ele não imaginava o que iria acontecer a seguir, mas ele estava crendo e confiando na voz de Deus. Que a voz do Senhor é diferente da voz que nós gostamos de ouvir. Às vezes a voz do Senhor vai dizer algo para nós que vai confrontar quem nós somos. Às vezes a palavra do Senhor e a voz dele vai falar para nós coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Porque Deus, às vezes, Ele não fala só o que a gente gosta de ouvir. Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Amém, irmãos? É igual com os nossos filhos. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Às vezes, alguns não são para poupar a vida dos nossos filhos. Às vezes, alguns não fazem eles chorar. Mas lá na frente, eles vão sorrir. Porque nós estamos moldando eles. E com o Senhor é a mesma coisa. Às vezes ele diz não, mas é para poupar a nossa vida, é para poupar a nossa fé, é para nos proteger dos ataques do inimigo. E aqui quando o Senhor fala isso, Abraão faz o quê? Se prepara. O Senhor deu uma ordem para ele e ele fez o quê? Eu vou me preparar. Então segunda lição, se prepare, irmão. Está preparado para receber a bênção do Senhor? Irmão, só uma pessoa falou amém? Você está preparado para receber a bênção do Senhor? Aquilo que você tem orado, irmão, se o Senhor liberasse sobre a sua vida hoje, você ia estar preparado? Se você não estiver preparado, é hora de se preparar, irmão. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar para nós. E Abraão se prepara. E na manhã seguinte ele se levanta. E ele já vai preparando as coisas que ele ia precisar. Porque ele sabia, o Senhor pediu. E aí ele faz o quê? Não, ele já prepara o jumento. Já leva 2 pessoas para auxiliar, para não ir sozinho. Já racha a lenha. Não é, pastora Adilson? Já está tudo preparado para o holocausto. E em momento algum ele fala, e aí Deus, cadê o cordeiro? Não. Ele vai, irmão, na fé dele. Confiando que tudo ia ficar bem. E aí ele chega no lugar onde o Senhor mostrou para ele que era, ele já viu de longe. Porque quando Deus fala algo para nós, quando Ele libera a visão, quando você chega no lugar que é para você estar, você já sabe que é o lugar, irmão. Você já sabe que está chegando. Não é assim, irmãos? Quando a bênção já está chegando, a gente já não sabe que está chegando? Mas por que você sabe que a bênção está chegando? Porque os levantes já começam antes. A hora que Deus começa a liberar os milagres do céu para as nossas vidas, Satanás, ele quer roubar de todo jeito a nossa bênção. Então ele já começa com as armadilhas dele, para ver se a gente vai perder a fé. Mas você é um vitorioso e você não perde a fé por nada. E aí você rompe em fé e a vitória é garantida em nome de Jesus. E aí ele já estava na visão, Deus já tinha liberado a palavra, Deus já tinha falado para ele, e ele foi e falou, eu vou. E ele olhou de longe, e aí ele já falou para os servos dele. E aqui, irmãos, eu aprendo algo tão interessante. Existem algumas situações que nós vamos precisar sim, ir até o Senhor e pedir a misericórdia dele. Existem momentos assim. A mulher sunamita, quando ela perde o filho dela, ela vai até o profeta e ela fala o que para ele? Eu não pedi filho para você. Eu estava bem, estava na minha. Como diz os jovens, eu estava suave. E aí você me deu um filho e agora ele morre? Não, dá seus pulos. E a palavra diz o quê? Que o filho dela volta à vida. Existem momentos que nós temos que nos posicionar diante do Rei dos Reis. E pedir para Ele misericórdia para as nossas vidas. Mas existem momentos que nós temos que crer, confiar e obedecer. Está doendo, irmão? Continua, permaneça, prevaleça. Deus é fiel. E aí Ele diz o que para os servos? Fica aqui. Ele não falou mais nada para eles. Eu vou lá que eu vou matar meu filho porque Deus pediu. Não. Irmãos, entenda que lutas e batalhas é com você. É você que vai ter que lutar suas batalhas. Talvez a família às vezes está junto, né, Daniel?
A família às vezes está junto, sofre junto, chora junto. Mas a maior luta é interna. Mas você é um soldado, você já aprendeu sobre postura e posicionamento. Está doendo aqui dentro, está tudo bagunçado, você acha que vai dar tudo errado? Não tem problema. Mas por fora você fala, vai dar tudo certo, porque Deus é fiel na minha vida. E aí ele deixa os servos lá. E ele fala para os servos, fica aqui que eu já volto. Olha a confiança, irmãos. Existem pessoas que têm perdido tanto por aí, por falar às vezes demais. Existem pessoas que abrem muito as suas feridas para as pessoas e elas não estão preocupadas com o que você está passando, irmão. Conte somente para Deus que pode resolver os seus problemas. E aí ele fala para os servos, ó, espera aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, espera aqui. E ele fala, eu vou lá e depois de adorarmos, ó, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. A palavra não diz, irmãos, e essa é uma dúvida que eu acredito que você também vai querer perguntar para Abraão lá na eternidade, né? Fala a verdade, irmãos. Você vai querer perguntar, falar, e aí, como é que foi aquele dia lá? Como é que estava o seu coração? Imagina, Jean, como que estava o coração lá dentro de Abraão? Ele confiava em Deus, mas era o filho amado dele. Era o filho da promessa dele. Não era, irmãos? Não era o filho que o Senhor tinha prometido para ele? Como que Deus dá algo, depois pede? Como assim? Mas lá na eternidade você vai poder perguntar, irmãos. Vai poder tirar suas dúvidas. Vai poder perguntar para Sara também. Ó, as irmãs aí, irmãs. As mães. Vocês podem perguntar. Eu falei, e aí, depois que Abraão chegou lá e falou para você isso, como é que ficou? Isso é coisa minha, irmãos. Eu sempre falei para vocês que o meu pensamento de Jesus é que ele é simples. E que é tudo tão simples. Ontem alguém me fez uma pergunta. E eu olhei nos olhos dessa pessoa e falei assim. Eu não consigo te responder isso agora. Eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Mas eu sei que nós vamos orar. E Deus vai liberar a resposta que você precisa para o seu coração. E quando Abraão faz isso, você conhece toda a história. Fica aqui depois de termos adorado, nós vamos voltar. Irmãos, nós precisamos entender e compreender que nós temos que confiar no Senhor, ouvir a voz dEle, adorar a Ele em tempo e fora de tempo, adorar ao Senhor quando eu preciso, quando eu não preciso, adorar a Ele quando eu estou chorando, quando eu estou sofrendo, quando está doendo, quando está tudo bem, quando não está tudo bem, eu tenho que adorar o Senhor, por quê? Foi para isso que Deus criou você. Nós cantamos sempre uma canção aqui que declaramos para te adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Então você nasceu para adorar o Senhor. Não importa a forma que você está, somente adore ao Senhor. Tenha fé no Senhor, Ele é fiel para fazer. E essa palavra nos diz sobre confiança, que vai ficar tudo bem, confiar que vai ficar tudo bem. Aqui Abraão adorou. E quando ele chega lá no monte, o que a palavra diz? Ele já vai pegando a lenha. Ele já vai ali preparando o ambiente. Para quê? Para acontecer o sacrifício, porque Deus pediu. Deus ordenou. Quando o Senhor fala algo sobre a minha vida, sobre a sua vida, é uma ordenança, querido. E somente Ele pode mudar o decreto dele, o decreto que Ele fez sobre a sua vida. Somente Deus pode mudar. E como que eu sei disso? Certo dia ele manda um recado, Deus manda o profeta falar algo. E fala, ó, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Não é assim que a palavra diz? Põe a tua casa em ordem que você certamente vai morrer. E o que ele fez? Colocou o rosto lá na parede, pediu, clamou ao Rei dos Reis, pediu misericórdia, o Senhor acrescentou. Existem momentos que isso vai acontecer. Existem outros momentos que é Deus que sabe o melhor para as nossas vidas. Faz 15 anos, mais ou menos, agora não me recordo o tempo certo, ou faz mais de 15, não sei. Que é tanto tempo já orando, pedindo a mesma coisa, que eu já até nem sei mais se é 15, 16, 18. Mas faz mais de 15. Que a nossa casa ora por uma pessoa especificamente, que está muito doente. E eu sempre falo
Existe 50% de chance de Deus curar e 50% de chance de Deus levar. Deus pode curar e Deus pode levar. Deus pode curar também e levar. Não sei. Mas a confiança está em quem? Em mim? Não, está em Deus. Eu não questiono a Deus. Nós oramos e confiamos. Quando estamos juntos, oramos, ungimos, colocamos as mãos, profetizamos, pedimos, clamamos ao Senhor. E durante todos esses 15 anos, a situação é a mesma. Mas é Deus quem sabe os propósitos dele, não somos nós. Não cabe a nós questionar os métodos de Deus. Não cabe a nós. E Abraão vai pegando a lenha ali do holocausto, vai colocando sobre Isaac. E aqui, queridos, entra outra coisa que eu acho muito interessante. Isaac conhecia o pai dele. Amém, irmãos? Isaac provavelmente já tinha visto Abraão fazer o holocausto várias vezes. Já tinha visto o pai indo adorar ao Senhor inúmeras vezes. É o exemplo. E aí, aqui a palavra fala claramente. Isaac, no verso 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Irmãos, imagina como que não estava tenso aquele momento. Porque a palavra diz, rompeu o silêncio. Meu pai, e Abraão responde. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí, irmãos? Como é que fica um coração de pai nesse momento? Como é que fica o coração quando nós não sabemos as respostas que nós temos que dar para as pessoas que nós amamos? Como que fica o coração no momento em que você olha para a situação que você está vivendo e você não sabe como que vai ser resolvida? Mas Abraão disse o que para ele? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Porque Abraão já sabia o que o Senhor havia pedido para ele. E Deus fala, Deus proverá para si. Eu acredito, irmãos, que foi uma das frases mais difíceis de Abraão falar. Eu acredito nisso. Mas existem momentos na vida do servo do Senhor que nós somos colocados à prova de uma forma tão grande. Mas eu quero te dizer, Deus não deixa nenhum dos filhos dele desamparado. Não deixa. Por maior que seja a prova, por maior que seja a luta, a situação, Deus não deixa ninguém desamparado, nenhum dos filhos seus. Ele não desampara ninguém. A palavra nos garante, querido, isso é muito sério, preste atenção no que eu estou falando. A palavra nos garante que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. Pode ser que nós nos achamos os menores. Pode ser que você se ache a pior pessoa do mundo, que tem pessoas que acham que são assim. Jesus pagou um alto preço por você. Deus, Ele não poupou a vida do único filho dele por mim e por você. Mas Ele não te desampara. Jamais. E aí eles foram juntos. Foram seguindo juntos. Irmãos, confiança é só para quem não bate muito bem mesmo. Confiança em Deus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos diferentes. Somente o crente fala a língua do crente. Não é assim, irmãos? Pode ter certeza. Você chega num lugar, você olha, a pessoa começa a falar, você fala, isso daí é crente. Ou melhor, isso daí é quadrangular. Você olha, você já sabe, você bate o olho, você fala, isso aí é crente, ele é diferente. Porque a nossa luz brilha onde nós passamos. Não é assim, irmãos? Nós somos diferenciados. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. Nós somos diferenciados. Olha para o seu irmão e fala assim, você é exclusivo. Você é exclusiva. As pessoas não entendem por que nós, numa quarta-feira, 8 horas da noite, está fazendo o que aqui na igreja? Podia estar em casa, fazendo o quê? Não me pergunto, porque eu não sei. O que fico fazendo em casa? Eu fico lá,
cantando 3 palavrinhas com o Vincenzo. Não quarta-feira, que é de estar no culto. Não sei. O que fica fazendo um domingo à noite em casa? Não sei, irmão, porque domingo à noite eu estou aqui adorando. Estou aqui na casa de Deus, no colo de Deus, nos átrios do Senhor. É assim. O povo não entende, mas quando as bênçãos do Senhor começam a aparecer na nossa vida, a pessoa fica querendo saber. Aí você tem que falar o quê? Foi Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que faz. Nossa, mas como que foi curado? Jesus curou. Nossa, mas você conseguiu esse trabalho, mas como que foi? Não sei. Deixei o currículo lá. Meu pastor orou, minha pastora orou. Chegou lá, a pessoa me chamou no outro dia. Deus é quem faz. Por isso que nós somos diferenciados. Porque a nossa confiança está no nosso Deus, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Naquele que não deve nada para ninguém, como eu falei aqui antes. Nós temos inúmeros exemplos sobre confiança na Bíblia. Inúmeros. Vou citar alguns para vocês. Jó. Jó, ele confiava no Senhor. Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos. Tudo num dia só, viu, irmãos? Tudo num dia só. Não foi assim hoje, 10 anos depois. Não, foi num dia só. As tragédias vieram num dia só. Eu não vou pedir para levantar a mão. Quem já passou por isso no mesmo dia, não vou pedir, irmãos. Mas sabe, quando acontece, parece que está tudo errado. Você fala, meu Deus do céu, mas que evangelho é esse? Que coisa, eu sou crente. O que é que não muda, que continua do mesmo jeito? E isso aconteceu com Jó. Perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu gado, perdeu propriedade, perdeu tudo que ele tinha, tudo. Não perdeu a mulher, porque a mulher tinha que estar lá, porque a gente tinha que aprender também. Né? Perdeu os filhos. Irmãos, até os amigos começaram a julgar Jó. Falaram, você está fazendo alguma coisa errada. Jó era uma pessoa que lá no capítulo 1, quando a gente vai ler, Deus fala para Satanás, o que você está fazendo? O que Satanás responde? Vim lá de rodear a terra. E aí Deus pergunta para Satanás. Deus pergunta para Satanás. Ah, é? Você viu meu servo Jó lá? Satanás é terrível. O que ele fala? Também? Encheu lá de riqueza, de coisa boa. Quero ver se tirar tudo dele. O que ele vai fazer? Será que ele vai continuar adorando você? E aí Deus fala, é mesmo? Quero ver. Tira tudo, mas não toca na vida dele. E aí acontece o quê? No mesmo dia ele perde tudo. Os amigos começaram a desconfiar dele. A própria mulher, que era para estar ali do lado, ajudadora, auxiliadora, cuidadora, apoiadora, fala o que é para ele? Homem, pelo amor de Deus, Deus esqueceu de você, amaldiçoa ele, vaza, morre. E ele fala que Deus deu para ele. Deus deu e Deus tomou, ele saiu nu do ventre da mãe dele. A palavra diz isso para nós. A confiança dele estava no Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele fala, nasci nu e eu vou voltar para o pó da terra. Dessa terra não vou levar nada. A confiança dele estava em quem, irmãos? A confiança de Jó estava em quem? Exatamente. Davi, um dos maiores exemplos que eu particularmente gosto sobre confiança. Um menino, ele vai até o rei e ele fala, eu vou sim derrotar esse gigante. E o rei olha para ele e fala, como assim, você fedendo pasto? Desse tamanho, menino? Como? Não tem nem tamanho de gente? Você vai querer enfrentar um gigante? Tá doido? Ele fala, eu vou sim. E aí o que acontece? Davi chega na frente daquele gigante. E ele fala o que para o gigante? Gigante, você vem contra mim com arma, com escudo, todas essas parafernálias aí. Mas eu vou a ti em nome do Senhor. A confiança dele está onde? No Senhor. Que nós cantamos aqui, que ele é vitorioso. O nome que está acima de todo nome.
Há um poder no nome do Senhor. E quando nós liberamos e falamos assim, o Senhor é fiel, o Senhor vai fazer, Ele vai fazer, Ele faz. Domingo nós tivemos aqui, curas instantaneamente. Deus fez e Deus faz, irmãos. Ele ainda opera, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser eternamente. Ele é fiel. E aí, Deus faz o que tem que ser feito. Quando nós nos posicionamos e confiamos nele, Ele faz e Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos ter atitude de crer, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra dEle e confiar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. E outra promessa, eu acho que a maior promessa e a maior confiança que eu e você temos, você sabe qual que é? A maior confiança que nós temos, nós somos exemplos de confiança. Nós também somos igual Jó, somos igual Davi, somos igual a mulher sunamita que confiou no profeta de Deus, que foi até ele falar com ele. Nós também temos uma confiança, e sabe qual que é? A confiança que o Senhor não nos deixa órfão. A confiança que Ele prometeu que Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa confiança. Quer ser próspero, irmão? Confie no Senhor teu Deus. Creia no Senhor teu Deus. Creia que Ele é fiel. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, mesmo que os seus olhos sejam incapazes de ver, creia que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle, Ele não perde o controle. Ai, mas isso, mas aquilo. Irmão, Deus não perde o controle de nada. Não perde. Quantas vezes eu falei isso para você, Laura? Inúmeras vezes. Quando eu deixo no controle de Deus, Ele não perde o controle. Não perde. Pode ser que às vezes eu, com os meus olhos carnais, estou olhando e falando, não está acontecendo. Deus esqueceu. Deus não vai fazer, irmão. Não deixa isso entrar no seu coração, não. Ele vai fazer. Ele vai curar. Ele está cuidando de tudo. É um processo, vai passar. Olha para o seu irmão e fala para ele, vai passar. E não cai naquelas conversinhas que o mundo fala, não. Vai passar por cima, vai. Não, quem vai passar por cima é você. Porque o meu Deus garante que eu vou passar por cima das águas. Vou passar por cima da tempestade. Não vai passar nada por cima de você não, querido. Aleluia. Ouça a voz de Deus e que o Deus está falando para você. Que você, mesmo que você não esteja vendo, Ele está no controle. Jesus, Ele prometeu que Ele não vai nos deixar. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele andou um tempo. E quando Ele vai para o céu, Ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, meu Consolador vai estar com você. E eu vou buscar a minha igreja. Essa é a nossa confiança, irmãos. Permaneça firme no propósito do Senhor. Ele vai voltar para nos buscar. Nós não sabemos a hora que Ele vai vir. Não existe momento. O mundo fala que tem as teorias deles lá, mas a palavra diz que não. Nós podemos ler a palavra de Deus e já estamos vendo os sinais acontecendo. Mas nós não sabemos a hora que Ele vai tocar as trombetas ou a hora que Ele vai nos chamar. Permaneça firme no seu propósito, irmão. Continue confiando no Senhor. Não deixe, querido, que nada tire a sua atenção. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe somente para o Senhor. Continue no seu caminho, caminhando com Ele. A vitória está nas mãos do Senhor. A provisão está nas mãos do Senhor. A prosperidade está nas mãos do Senhor. Tudo que você precisa está nas mãos dEle. Se achegue a Ele, Ele vai se achegar a você. Confie no Senhor de todo o seu coração e Ele concederá aquilo que você está pedindo. Ore a Ele com confiança. Creia que Ele é fiel para fazer, irmãos. Você precisa crer, você precisa confiar, sem dúvida. Quando a dúvida querer entrar no seu coração, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. A dúvida está querendo entrar no meu coração, Pai. Tira ela do meu lado. Ora, pede para Deus. E Deus, Ele pode todas as coisas. Não ache que seu pedido é pequeno demais, irmãos. Não ache que aquilo que você está pedindo para Deus é uma coisa insignificante, não é.
Tudo que você colocar em oração diante do Senhor, Ele vai cumprir. Peça crendo, obedeça ao Senhor, creia nele. Você precisa ouvir a voz do Senhor, é a voz de Deus que você tem que ouvir. Obedecer, adorar a Ele e confiar nele. Confie no Senhor Jesus de todo o seu coração. Se a nuvem aparecer na sua frente, se tudo começar a ficar embaçado, se a tempestade for tão grande, você não conseguir enxergar, olhe e clame ao Senhor. Ai, pastora, de novo quantas vezes forem necessárias, é um milagre que você precisa, é o que você precisa. Faça a sua parte e deixa que a parte de Deus Ele faz. Deixa a parte de Deus que Ele faz. A minha fé, repita assim comigo, a minha fé, com voz de profeta, irmão, a minha fé me faz enxergar além. Você está olhando essa situação, você está achando que não tem situação, que não vai resolver. Pela sua fé, pela fé que está aí dentro de você, você já está se vendo lá na frente. Pela fé que você tem, você já sabe que você vai vencer e vai romper. Aí você vai fazer o quê? Você vai respirar fundo e você vai. Porque a sua confiança está num Deus que é inabalável. Um Deus que não adianta. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Então você vai fazer, confiar. Vai crer, vai orar, vai buscar, vai adorar, vai fazer a sua parte. Deixa que a parte de Deus ele faz. Deixa que a parte de Deus é com Ele mesmo, Ele que vai fazer. O milagre vem da mão dEle, o impossível vem da mão dEle. Mas a sua parte de adorar, obedecer e romper em fé e de fé em fé é sua. E você vai vencer em nome de Jesus. E para finalizar, querido, eu quero dizer algo para você. Deus nunca vai deixar nenhum dos seus filhos envergonhado. Deus nunca vai deixar nenhum dos seus filhos envergonhado. Se você está dentro da palavra de Deus, se você está fazendo aquilo que o Senhor está pedindo, se você está obedecendo a palavra dEle, Ele não vai te deixar envergonhado, não vai. Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar o cuidado, Ele vai mandar o sustento, Ele vai mandar a cura, Ele vai mandar tudo que você precisa, porque Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados e nem envergonhados.